Olá, eu sou Gabriela Moraes. E eu, Fernanda Castilho. Está começando agora mais uma edição do Espelho Urbano. Hoje você vai ver bandas independentes, as dificuldades enfrentadas para entrar no mercado da música. Os bastidores de uma rádio livre em Barão Geraldo. Veja também como é o atendimento aos portadores de deficiência física e auditiva na cidade de Campinas. E mais, uma entrevista com a coordenadora do Centro de Integração e Apoio ao Deficiente da PUC Campinas. Muitas entidades e repartições públicas de Campinas estão se adaptando para atender os portadores de deficiência física ou auditiva. Um bom exemplo do atendimento é o Poupa Tempo. Veja a reportagem de Gisele Jaculi. O Poupa Tempo é um órgão do governo que presta diversos serviços à população. Aqui, as pessoas podem renovar a carteira de motorista, tirar RG, carteira de trabalho e outros documentos. Preocupada em oferecer um atendimento de qualidade a todos os usuários, a direção criou uma estrutura especial para atender aos portadores de necessidades especiais. 3 funcionários foram treinados para atender aos deficientes auditivos. O trabalho ele tem como objetivo principal o de fazer com que ele consiga fazer os serviços prestados aqui pelo Poupa Tempo, né? Num outro lugar ele teria grande dificuldade de estar fazendo um documento ou realizando um outro serviço. Então a nossa presença aqui, ele facilita o acesso a esses serviços. De acordo com o serviço que ele for estar realizando aqui, a gente vai estar ou fazendo, né, ou estar orientando mesmo ele a estar fazendo esse serviço. Nós fomos treinados também para atender o deficiente auditivo, ou o deficiente físico, ou o deficiente visual, né, como um todo, para estar ajudando todos. Não somente eles, mas todos os cidadãos. O Poupa Tempo tem um projeto de ampliar o curso de linguagem de sinais a todos os funcionários. A segunda etapa desse projeto é que nós vamos ser elementos multiplicadores para os demais funcionários, para que eles também estejam habilitados a prestar um atendimento ao portador de deficiência auditiva. Ele vai ser aberto a todos os funcionários, agora o local nós não sabemos ainda. Diariamente, inúmeros portadores de necessidades especiais utilizam os serviços oferecidos. É o caso de Fernando, que acessa todos os dias a internet gratuitamente. Ele elogia o atendimento. Fui bem atendido, nota 10. Uma das novidades oferecidas é a cadeira de rodas adaptada a uma esteira, para que o portador de deficiência física possa subir as escadas do prédio sem dificuldades. Para utilizar a cadeira, o usuário precisa da ajuda de uma outra pessoa. Desde que o Poupa Tempo veio para Campinas, em 98, nós implantamos essa esteira rolante para portadores de deficiência. Então nós, preocupados com essa situação, também estamos treinando os usuários para que eles possam ir para o mercado de trabalho. Além de toda a estrutura oferecida, o Poupa Tempo garante atendimento preferencial a todos os portadores de necessidades especiais. O local não se preocupa somente com os usuários. Alguns funcionários contratados são portadores de pequenas deficiências e fazem o atendimento ao público normalmente. E aproveitando o assunto, vamos conversar agora com a coordenadora de profissionalização do CIAD, Centro Interdisciplinar de Atenção ao Deficiente da PUC Campinas, professora e psicóloga Rita Cater, que vai falar um pouco sobre a questão do deficiente em Campinas. Como vai, Rita? Tudo bem? Tudo bom. Rita, acabamos de ver que o Poupa Tempo é um exemplo do atendimento ao deficiente. Os estabelecimentos públicos em Campinas têm se esforçado em atender melhor ao deficiente? Eu acredito que, ultimamente, essa atenção vem sendo dada ao deficiente, até porque a legislação começa, a ser cobrada. Mas a gente tem ainda muitos exemplos de necessidades arquitetônicas, necessidades de tradução de linguagem de sinais para surdos, onde a maioria dos estabelecimentos públicos deveria ter, hospitais, a gente vê que nós não temos tradutor de sinais, até alguns hospitais com barreiras arquitetônicas graves. Então, eu acredito que esse movimento ele vem caminhando, na direção da cidadania, mas ainda deixa muito a desejar. E como é o trabalho no CIAD, Rita? O CIAD é um centro interdisciplinar de atenção à deficiência, onde nós temos vários coordenadores de áreas, nós temos prática de esportes, temos educação artística, temos a profissionalização, a inclusão no mercado de trabalho. Nós oferecemos programas ao portador de deficiência de todas as áreas da deficiência,
no sentido do desenvolvimento da competência social, do desenvolvimento da cidadania, no desenvolvimento das habilidades para o trabalho e objetivando principalmente a inclusão desse deficiente na sociedade com qualidade. Quais são as instituições atendidas pelo SEAD? Olha, o centro atende a várias instituições, como a Casa da Criança Paralítica, a APAI de Paulínia, alguns alunos da APAI de Campinas, alguns alunos da Sorri, o Norberto, a Pestalozzi, o Hospital Cândido Ferreiro, lá da Criança Feliz. Todas as instituições que nos procuram, nós procuramos atender. E atendemos também alunos não vinculados à instituição. Alunos que não estão na instituição ou que a instituição não é atendida como um todo, eles vêm, e o que a gente chama de avulso, eles vêm e têm programas, e se inserem nos nossos programas. Como que é o programa de profissionalização do qual você é coordenadora? A profissionalização, ela visa a inclusão no mercado de trabalho, mas nós detectamos que anteriormente a essa inclusão, a empresa tem que ser preparada. Então, o SEAD dá uma consultoria à empresa no sentido de detectar quais as vagas que ela poderia estar abrindo para o deficiente e também um preparo ao próprio deficiente, é claro. Então, o SEAD, ele trabalha nas duas pontas, preparando a empresa para receber o deficiente e preparando o deficiente para a inclusão no mercado de trabalho. Nós prospectamos algumas vagas, incluímos e acompanhamos essa inclusão até que tanto empregador quanto empregado se sintam seguros de caminhar sozinho. Que procedimentos o deficiente deve fazer para ser atendido no SEAD? Ele tem que nos procurar, especialmente agora no mês de julho, quando a gente abre matrículas em fevereiro e em julho, e nós fazemos uma triagem e o incluímos nos nossos diversos programas. Rita, só para a gente finalizar, o que é preciso para ser voluntário do SEAD? É preciso vontade, dedicação, e nós estamos aceitando todos, especialmente alunos da PUC, né? Nosso critério é que seja o acadêmico da PUC, porque acreditamos que ele vai ter uma experiência única para levar depois dessa formação acadêmica. E pode nos procurar pelos nossos telefones ou pessoalmente lá no centro. Nós temos um treinamento para o voluntário, e o período de inclusão também é em agosto e no mês de março. Ok, Rita, muito obrigada. Disponha. Só lembrando, os telefones do SEAD são 3756-7116 e 3756-7022. Depois da nossa conversa com a professora Rita, vamos falar agora da situação dos idosos. Em Campinas, o Lar Vicente de Paula é referência de atendimento. A reportagem de Camille Bragalha. O Lar São Vicente de Paula de Campinas foi fundado em 87 com o objetivo de abrigar idosas carentes e oferecer conforto para que elas se sintam em casa. Hoje, o lar reúne 29 senhoras com média de idade de 60 a 100 anos. Aqui, elas desenvolvem algumas atividades. Aqui são 29 senhoras idosas carentes. Elas têm várias atividades que a gente aqui gostaria que o lar não fosse aquela coisa de asilo, que fosse um lar. Então, tem tudo que tem numa casa. E aqui elas têm todo tipo de assistência, desde alimentação, roupa, remédio e assistência religiosa também. Dona Cidinha, que está no lar há 11 anos, não pede uma aula de pintura. Seu hobby é desenhar flores. Tudo é registrado num caderninho. Eu gosto de fazer desenho, fazer crochê, né? Qualquer coisa da vida eu gosto de fazer. Eu gosto também de ouvir rádio, ouvir música. Toda coisa bonita eu gosto de fazer. Muita amizade. Além de pintura e acompanhamento religioso, elas têm aulas do ensino fundamental todas as manhãs. O atendimento é individualizado. Isso é necessário para dar atenção e respeitar as dificuldades de cada uma. Eu tento valorizar o trabalho delas, as dificuldades, tentar relevar ao máximo, E de acordo com as condições, eu acho que dá para atender individual, um pouquinho de cada uma, Com todas as dificuldades, porque além de tudo é o momento que elas têm para estar se integrando mais entre elas, recordando o que já sabiam, E eu acho que isso é importante. O lar sobrevive somente por meio de doações.
Elas podem ser feitas em dinheiro ou remédios, roupas, móveis e brinquedos em bom estado. Muitos dos objetos doados vão para um bazar beneficente. A maior parte de dinheiro é arrecadado via telemarketing. Temos também um bazar permanente, que é onde a gente vende roupa, as roupas que não servem aqui para o lar, sobe para o bazar, vende e o dinheiro volta para nós. Além de solidariedade, o idoso precisa de muito carinho, atenção e cuidados especiais como uma criança. A visita é aberta de segunda a segunda, das 8 às 5, mas geralmente no final de semana que acentua-se mais as visitas. Uma família mesmo, muito poucos recebem. A maioria vem do povo de fora. O Lar Vicente de Paula fica na rua Doutor Salles de Oliveira, 119, na Vila Industrial. E o telefone de contato é o 3272-3753. O lar está aberto à visitação todos os dias. A seguir, você vai ver uma matéria sobre a Rádio Muda. Voltamos já. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild. Uma campanha a favor da cidadania. Apoio Red Fox Comunicação Integrada. Para colocar uma rádio comercial no ar, é preciso muita coisa. Uma boa equipe, um bom projeto de programação, bons locutores e uma concessão. Já na Rádio Muda, uma estação independente, os desafios são outros. Todos os detalhes dessa rádio você vai ver agora com Deise Espíndola. Há mais de 12 anos no ar, funciona em uma caixa d'água bem no meio da Unicamp, a Rádio Muda. Das 5h30 às 6h30 da tarde, hoje contando um pouquinho da história de Bob Marley. Quem souber, quem quiser participar, pode ligar o telefone da rádio 3387-7908. Tudo na rádio é produzido e elaborado por alunos da universidade, estudantes de outras instituições e até moradores da região. São mais de 70 programas feitos por 120 programadores. Então, o meu programa é toda terça-feira, às 5h30, às 6h30, chama Reggae Resistência e a gente toca reggae o tempo inteiro. O meu programa é de sexta-feira à noite, das 8 às 9, e ele toca rap, reggae, toca samba também. E ele passa assim, tipo uma letra pros irmãozinhos que estão ouvindo a gente aí no ar, né? Eu faço o programa Pé de Cachimbo todas as sextas-feiras, das 7 às 8 da noite. E no meu programa a gente toca basicamente todo estilo de música, mas o que a gente julga muito importante é essa conscientização da importância da democratização dos meios de comunicação. Na Rádio Muda, todos têm voz ativa e participação igual na produção dos programas. Não há uma diretoria pré-estabelecida. É como se a rádio fosse um patrimônio de todos aqueles que desejam participar. As músicas tocadas são trazidas de casa pelos programadores. Toda semana, eles se reúnem para discutir a rádio. É aqui no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas que ocorrem todas as segundas-feiras as reuniões de pauta. Nelas são discutidos os principais assuntos sobre a rádio, como a compra de novos equipamentos e a organização de festas para arrecadação de dinheiro. E não falta criatividade para os programadores. As propagandas dos programas são escritas em papéis de caderno e espalhadas pela Unicamp. Para arrecadar dinheiro e manter a aparelhagem da rádio, são organizadas as manifestas. Tudo para garantir a qualidade aos ouvintes, que vão desde Barão Geraldo até o Taquaral. Um público que sabe valorizar a importância da rádio.
Acho que a rádio é fundamental porque é uma mídia que está sendo usada pelos alunos, construída pelos próprios alunos. Como uma rádio livre, ela não tem concessão do governo federal para funcionar. No ano passado, a Polícia Federal e a Anatel visitaram a rádio para tentar fechá-la. Devido à manifestação de alunos, a rádio não foi fechada e a questão continua sendo discutida. A maior luta da rádio, segundo seus colaboradores, é pela democratização da comunicação. Ela tende à liberdade de expressão, é esse o objetivo nosso, entendeu? Já que a gente tem direito, de acordo com a Constituição brasileira, a gente tem direito de liberdade de expressão, independente do meio de comunicação, então a gente pode estar usando qualquer meio de comunicação. A gente não precisa ter dinheiro, a gente não precisa ter poder, a gente precisa ser evangélico, não precisa ter o rabo preso com a política, com ninguém. Para divulgar as ideias da rádio como direito de todos que queiram se comunicar, são produzidos vídeos que exaltam a importância das rádios livres, e em especial da Rádio Muda. As ideias, quando elas se exteriorizam, elas não são mais propriedade, elas se tornam coletivas. Então tudo que foi dito aqui é uma construção de ideias que não tem mais dono. É nossa, é de vocês, é de quem está ouvindo. Dizem que sou louco por pensar assim. Rádio Muda 105.7 FM é o programa do Cantinho nessa terça-feira, dia 19 de junho de 2001. Utilizar a voz corretamente exige muito de um profissional. Todo cuidado é pouco. E para falar sobre o uso dessa voz, convidamos a fonoaudióloga Ana Lúcia Espina. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Ana, conta pra gente um pouco como essas pessoas que utilizam a voz como meio de trabalho devem se cuidar para não terem problema com a voz futuramente. Certo. Eu até acredito que os problemas nem ocorrem só futuramente. Eu acho que os cuidados com a voz eles devem ser diários, porque diariamente a gente pode ter algumas intercorrências que prejudiquem o uso ou até que ocorra o abuso vocal, né? Então, eu acredito que como cuidados diários, é interessante que a pessoa se hidrate muito, que é uma coisa simples, né? Fácil de fazer e que é um cuidado importante com a voz, a hidratação com a água mesmo e em temperatura ambiente, né? A gente orienta os pacientes que cheguem a tomar 1 litro, 1,5 litro d'água por dia, né? Que a pessoa perceba se a voz dela é vulnerável a situações de ar-condicionado, de ambientes empoeirados, ou se existe alguma situação em particular que a voz não se manifesta bem. Isso é muito particular de cada um e as pessoas devem ficar muito atentas a essas situações. Uma boa alimentação, os abusos vocais, que para cada um vai ter o seu limiar. Tem pessoas que vão falar muito e que a voz não vai sofrer consequências desse falar muito tão imediatamente. Tem outras pessoas que falam numa intensidade um pouco maior e elas vão já, né, ter um retorno de dificuldade vocal. Então, se perceber em relação aos maus usos e abusos que possa ter é muito importante, né? E a hidratação aí é a nossa sempre amiga da voz. E quais os exercícios que as pessoas podem estar fazendo para obter 100% na voz? Eu acho que a gente conhece muito pouco do aparelho vocal e da comunicação da gente, né? A gente comentava até sobre o quanto a imagem interna que a gente tem da gente como comunicador é diferente da imagem externa. Isso faz com que cada um tenha seus traços muito individuais em relação ao que é usar 100% da voz. Eu acredito que a gente nunca usa muito, a gente sempre pode otimizar esse aparelho. Mas exercícios, no geral, eu acho que você tem que ser bem orientado para fazer alguma técnica que lhe caiba, né? Provavelmente para vocês duas, existem indicações diferentes do que possa ser uma técnica realmente de saúde vocal, até pelo tempo que se faz, quantas vezes por dia se faz, mas a gente tem aí também algumas técnicas de base, que são as técnicas de vibração, de trrr, né? Onde isso também a gente acredita que possa limpar a voz e com um uso maior dessas técnicas, a gente consegue até reabsorver algumas lesões de laringe. Então, o limiar fica um pouquinho complicado em relação ao exercício. Mas eu acho que o próprio autoconhecimento, o falar, né, o jornalista usar a voz, se expor em relação a uma filmagem, uma gravação, ouvir de novo, falar em frente ao espelho, tudo isso são técnicas e exercícios que vão ajudar você a se descobrir como comunicador. Em relação à alimentação, Ana, quais os alimentos que devem ou não ser ingeridos para que o desempenho do profissional da voz seja bom? Existem aí
no decorrer da história várias mandingas até, né, a respeito de o que é bom para a voz, o que não é, toma mel ou não toma. Cientificamente, não existe uma comprovação de que algum alimento faça bem para a voz. O que a gente acredita é que alguns alimentos possam fazer mal, porque existe o que a gente chama de refluxo faringolaríngeo, né, que quando você come, esse alimento pode causar azia, alguma coisa assim, e isso vai estar diretamente relacionado à prega vocal. Então, fritura, chocolate, leite, tudo isso antes de uma apresentação pode trazer uma situação que não é agradável para a condição vocal. Agora, o que a gente orienta como um adstringente importante, por exemplo, é a maçã. Se você está num dia que você vai cantar ou falar ou fazer um uso excessivo da voz, não fazer uma alimentação pesada, até porque o corpo todo funciona diferente se a gente faz isso, né? Mas, habitualmente, a maçã também é muito indicada, como eu estava dizendo, como um bom adstringente que ajuda nesse processo. Quais os problemas que você recebe diariamente no seu consultório? A gente, habitualmente, recebe uma gama muito grande de lesões diferentes em relação à laringe. Mas eu acho que o que mais interessa a vocês nesse momento é em relação ao uso inadequado da voz, né? E eu acredito que isso, quem venha mais aparecer nessas situações são os nódulos vocais, que são causados de uma maneira funcional, ou seja, né, funcionalmente a laringe não está adequada e ela vai desequilibrar na função muscular dela, e a partir daí é muito comum se fazerem os nódulos vocais, que antigamente a gente chamava de calo, como calinho de corda vocal, que é o calo do professor. Eu acredito que sejam esses. E queixas de cansaço vocal e de abuso. Só para a gente finalizar, para as pessoas que desejam utilizar melhor a voz, a quem elas devem procurar? Sem dúvida, elas devem procurar um fonoaudiólogo, um otorrino, que ele possa fazer uma boa avaliação de toda a estrutura orgânica e que o fonoaudiólogo possa orientar individualmente essa pessoa, levando, né, tentando discutir e levar ela todas as possibilidades de otimização da comunicação. Em Campinas, nos postos da prefeitura, existem fonoaudiólogos que podem orientar para lugares especializados nos grandes hospitais, centros e consultórios também. Ok, Ana, muito obrigada. Eu é que agradeço. Após o intervalo, Bandas de Garagem, o som de qualidade fora do mercado. Nós voltamos daqui a pouco. Campanha do Desarmamento, uma iniciativa do governo do estado de São Paulo. E todos os dias nós vemos inúmeras bandas de garagem lutando para ganhar espaço na mídia. Hoje nós vamos acompanhar quais são as dificuldades que elas enfrentam para se firmar no mercado da música. As bandas independentes, mais conhecidas como bandas de garagem, geralmente nascem com a união de alguns amigos que se encontram para ouvir e tocar músicas que vão de MPB a rock. Cada um leva o instrumento e acabam muitas vezes transformando as rodas de conversa em ensaios sem hora para acabar. São diferentes estilos que se encontram com um só objetivo: fazer música de uma maneira descontraída, mas com qualidade. Como além da banda os integrantes têm outros compromissos, o pouco tempo que sobra é dedicado ao grupo. Mas muitas vezes só esforço não é o suficiente, pois existem algumas barreiras que nem sempre são fáceis de passar, como a falta de incentivo e patrocínio. O problema é tirar a música que é produzida, né, de dentro de casa para levar para a rua. Tem um outro problema também, que é a questão de gravar o seu CD. É outra história. A expressão de cada rosto transmite a força e a vontade que cada um deles tem de sair do anonimato e entrar para a lista das mais tocadas. A gente sabe que a gente nunca vai atingir uma grande massa o tempo inteiro. A gente sabe que vai ser difícil o caminho, que vai ser de pedra, sabe? A gente sabe que nem tudo vai ser flores, mas a satisfação pessoal eu acho que conta mais, assim, sabe? Tipo, de você saber que você está fazendo uma coisa que você acha bom. Mas essa transição para o sucesso não é fácil e exige muito ensaio e dedicação. Por
falta de investimento e apoio, algumas bandas independentes acabam ensaiando em garagens e até mesmo em salas improvisadas. E a cada ensaio, cada um traz não só os instrumentos, mas também ideias e estilos musicais, para que juntos não sejam só um baixo, uma guitarra, uma bateria e um microfone, e sim uma mistura de sons. E mesmo que não façam sucesso, só reunir os amigos já vale a pena. Das bandas aos bares agora. Para atrair novos frequentadores, alguns bares da cidade estão oferecendo alternativas culturais, como exposições de arte e mostras de dança. Acompanhe a matéria. Mais do que uma música ao vivo, o campineiro que sai na noite da cidade tem buscado programações de qualidade. Bares que oferecem apresentações artísticas, uma boa música e sossego têm feito a cabeça de muitos jovens e adultos que saem em busca de algo a mais do que uma noite tradicional pode oferecer. Quando eu saio, eu pretendo escolher um lugar tranquilo, que nem aqui, que tem uma proposta mais cultural. E esses bares têm ficado cada vez mais comuns, atraindo um público variado. Para cada idade e estilo, são escolhidas e selecionadas músicas que completam o ambiente. Qualidade e perfeição é o que mais preocupa os proprietários desse tipo de estabelecimento. Há uns bons tempos atrás, tinha-se aquele conceito de que montar um bar em Campinas era alugar uma casa, passar uma tinta na parede e colocar alguns quadros que o próprio dono escolhia e estava pronto o bar. Hoje isso não existe, hoje você tem que ter um tema, você tem que ter um público-alvo para isso, mas é um público que começa a exigir mais do bar. Qualquer tipo de manifestação artística em bares tem beneficiado muita gente. Nesse bar, sempre acontecem exposições de obras de arte que divulgam o trabalho de diversos artistas da região. Aqui nesse bar, as obras também estão à disposição dos clientes que queiram comprá-las. Muitas empresas, como essas de óculos, aproveitam o espaço para expor seus produtos. É a arte se misturando com o lazer. Para quem quer fugir do tradicional e não dispensa uma música ao vivo ritmada, também tem opção na cidade. Aqui, por exemplo, a dança flamenca e a cultura espanhola são as atrações. Fiquei um tempo na Espanha e tal, e quando voltei eu senti a necessidade de ter um lugar como lá tem, né, que são os tablaus, onde as pessoas se apresentam num espaço pequeno, né, porque o flamenco não é uma dança assim tão destinado ao palco, né, ao teatro. A origem dele vem das famílias, então é uma coisa assim que é feito em pequenos espaços, né. Então o objetivo nosso foi unir as apresentações, a culinária, um ambiente, né, espanhol e flamenco junto com as aulas. Muito ensaio, figurino e maquiagem. As dançarinas do flamenco devem ter disciplina e disposição. Não deve faltar vontade e coragem para, se preciso for, dar a volta por cima nas apresentações. Alessandra Caires, que dança há 3 anos, conta dos imprevistos que podem acontecer no tablau. Foi que um dia eu estava dançando e de repente eu dei um passo assim, estava pirada, dei um passo, fiz o cara que estava tocando guitarra, engoliu o microfone. Ele engoliu assim, mas foi tudo... Ah, deu tudo certo, o cara era bom mesmo. Mas nada disso fez a dançarina desistir da dança e largar as apresentações culturais que fazem bares da cidade. Ah, me apaixonei, eu vi uma apresentação e depois disso... E aqui termina o Espelho Urbano, um programa produzido pelos alunos do 2º ano de jornalismo da PUC Campinas. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada e boa semana. Tchau.